Chegamos ao 1000º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia. 1000 dias com milhões de pessoas afetadas por conta das migrações e refugiados, bem como também dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas no fronte de guerra e no horizonte, infelizmente, nada que nos indique de maneira concreta que esta guerra está no fim. Ao mesmo tempo, no 1000º dia de guerra, hoje, 19 de novembro de 2024, nós tivemos duas coisas bastante significativas que podem escalar a guerra de maneira muito mais intensa ainda, a depender do ponto de vista em que nós observamos. Vamos ter ali a análise de que não, agora a Rússia vai utilizar armamentos pesados contra os aliados da OTAN, o otanistão, os atlantistas, etc. De outro lado, a discussão de que por fim, a Ucrânia pode utilizar mísseis de longo alcance contra a Rússia e esta será a reviravolta ucraniana. São diversas as interpretações a respeito deste tabuleiro complexo, mas há uma só realidade: quem perde é o povo, sobretudo da Ucrânia. Pessoal, então vamos aqui falar sobre o 1000º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, que completa hoje, e dois eventos marcantes foram fundamentais: a mudança da doutrina nuclear da Rússia e o ataque feito por mísseis, ou com mísseis, melhor dizendo, mísseis de longo alcance, feitos ali pela Ucrânia contra o território da Rússia, enfim. E enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos as informações de que drones da Ucrânia estão sobrevoando os territórios de Bryansk, onde foi feito o ataque ali contra o depósito de armamentos, utilizando mísseis de longo alcance, a Ucrânia mais cedo, não é? Ou seja, há horas atrás, e agora drones sobrevoando esta região, bem como também Voronezh e também a região de Rostov, que são oblasts mais ao sudeste da Ucrânia, já no território russo. Então a situação é de escalada, pelo menos no atual momento, na atual conjuntura. Vamos acompanhar. Mas antes eu vou reiterar, você curta o nosso vídeo, que certamente tem informações de qualidade. Às vezes até você nem concorde, discorde, mas foca aqui em entendermos o que está acontecendo, buscarmos entender pelo menos. Nós temos aí uma foto notável de um encontro entre os três governantes da França, da Rússia e da Ucrânia, com o objetivo ali de pacificar a região do Donbass. Nós vamos ter inclusive acordos assinados no contexto de 2015 para tentar pacificar a guerra no leste da Ucrânia, uma guerra interna envolvendo, segundo a Ucrânia, infiltração russa, segundo a Rússia, perseguição aos russos que vivem naquela região, enfim. Nós temos uma tentativa de paz que fracassou. Infelizmente, nós temos uma guerra que se estende desde 2022, com a Operação Z da Rússia, até hoje, completando o seu 1000º dia, conforme demos início aqui no nosso vídeo. Aliás, se você quer aprender em profundidade a respeito do que é a Ucrânia pós-soviética, o que é a Rússia após a dissolução do Império Vermelho, eu convido você a conhecer a nossa plataforma de geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Venha estudar e ficar por dentro de todos os assuntos, com contextualização histórica, análise de cartografia dos mapas e as disputas políticas. O tripé da geopolítica, que nós mencionamos aqui sempre: a geografia, a história e também a política, que são os três elementos, no mínimo, fundamentais e importantes para se compreender e entender sobre geopolítica. Pessoal, então aqui, dia 19 de novembro de 2024, conforme nós já relatamos, mísseis de longo alcance por parte da Ucrânia atacaram Bryansk. Mais cedo eu fiz um vídeo aqui no canal tratando especialmente deste assunto, evidenciando ali a distância entre Moscou, inclusive, e a Rússia. É uma distância que excede os 300 km. Então, se a Ucrânia utilizar outros mísseis de longo alcance, a exemplo do Storm Shadow, aí sim a Ucrânia terá condições de atingir Moscou. Mas com o míssil ATACMS ali, a Ucrânia não terá condições de atingir Moscou, enfim. Agora, a repercussão a respeito do míssil de longo alcance utilizado pela Ucrânia, pelo que nos parece, a Ucrânia teria lançado 6 mísseis contra a Rússia.
5 foram abatidos, mas um deles acabou atingindo um depósito de munições na região nordeste do território de Briansk. Certo? E com certeza se configurou um ataque feito pela Ucrânia contra a Rússia utilizando mísseis dos Estados Unidos. E toda aquela retórica russa da linha vermelha, que não se pode cruzar, não se deve cruzar, enfim. E a Ucrânia, inclusive, recentemente, conforme nós observamos aqui, afirmava que para vencer a guerra é necessário vencê-la a partir da força. E a Ucrânia buscando por vários meios, em conversas com o Donald Trump, que ainda era candidato, e com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e vários líderes da União Europeia, a Ucrânia buscando meios de poder utilizar armas de maior calibre, de maior poder contra a Rússia. E agora, no apagar das luzes do governo Biden, vem a confirmação, ou a permissão, melhor dizendo, para a Ucrânia utilizar. A repercussão do lado russo é de que, tanto para o Peskov, quanto para o Dmitry Medvedev, o ex-presidente russo, tá? E também para o próprio Sergei Lavrov, que inclusive está no Brasil, no contexto aí do G20, nós temos uma escalada. Esta é uma palavra que nós podemos sintetizar as declarações do Lavrov, do Peskov e também do Medvedev, o ex-presidente russo, a respeito do que aconteceu hoje. Nós tivemos então a Ucrânia lançando os mísseis contra a Rússia e as declarações porta-voz da Rússia, tá certo? E Sergei Lavrov, o seu atual chanceler, ministro de Relações Exteriores, e o ex-presidente trazendo essas declarações cuja palavra sintetizo mais uma vez é a escalada, e de que, sei lá, a Europa ou os Estados Unidos mergulham a Ucrânia numa guerra suicida e coisa do gênero. Então, a gente tem, pelo menos em termos de retórica da Rússia, uma escalada. Vamos acompanhar qual será o desdobramento da Rússia e como a Rússia vai agir agora que a Ucrânia usa míssil de longo alcance contra o território da Rússia. Então nós temos aqui essa nova fase da guerra, segundo Lavrov, já eu volto nesse tema, aí os 1000 dias de guerra. Eu quero que nós observemos aqui, a partir de uma série de gráficos, esses 1000 dias de guerra, o quanto nós temos consequências consideráveis. A mais notável das consequências da guerra é justamente a destruição, conforme eu mencionei no início do vídeo. Aqui nós visualizamos claramente uma cidade russa, se eu não me engano, aí é Mariupol, ok? Que fica na região ao sul de Donetsk, tá? Que é uma cidade que foi significativamente afetada pela guerra, logo no começo da guerra. Aliás, saiu um documentário recente a respeito da guerra nesta localidade aí de Mariupol, tratando ali, o nome do documentário é justamente 20 dias em Mariupol, que retrata a população civil e o quanto a população é afetada com a guerra, por exemplo. Tudo bem? Então, temos... Esta é uma das fotos possíveis que nós podemos elencar milhares aqui sobre os vilarejos e cidades da Ucrânia arrasados ou sofrendo a consequência da guerra. Nós temos, por exemplo, outros espaços que foram muito significativamente afetados e destruídos em sua infraestrutura urbana. Não só esta região de Mariupol, que eu trago a foto, poderemos observar isso em Kupiansk, ou mesmo em Vuhledar, ou ainda em Selidov, Korahov, em diversos outros frontes de guerra, ok? Cidades no limite entre Rússia e Ucrânia que foram atingidas pela guerra e, lamentavelmente, o cenário é de destruição, conforme nós visualizamos aí. E aqui avançando, eu quero que nós observemos o auxílio à Ucrânia, como que se portou o auxílio que os países ocidentais, OTAN, têm fornecido para a Ucrânia. A estimativa é de bilhões de euros, e essa ajuda vem através de 3 eixos: a ajuda militar, a ajuda humanitária e também a ajuda financeira. No caso aí, o total que a União Europeia teria destinado para a Ucrânia é de 100 bilhões de dólares,
de euros no caso, não é? Esta informação é do DW. Eu vou colocar o link dessa informação na descrição do nosso vídeo, tá bom? Nós temos aí que os Estados Unidos é o principal país que financiou e apoiou a Ucrânia, conforme nós observamos de longe, não é? Nós temos que os Estados Unidos, conforme esta informação aqui, eu vou até aumentar o gráfico para que nós observemos, vejam só. São 100 bilhões oriundos dos Estados Unidos. Desculpem, da União Europeia e 84 bilhões dos Estados Unidos. Então, o país que mais contribui para o apoio à Ucrânia é justamente os Estados Unidos, conforme nós podemos observar, com coisa aí em torno de 80% de ajuda humanitária para a Ucrânia vem dos Estados Unidos. E a ajuda militar dos Estados Unidos, 56 bilhões de euros, a ajuda, no caso a ajuda militar, né? A ajuda humanitária menor e a ajuda financeira aqui maior, não é? 25 bilhões, conforme nós podemos visualizar neste gráfico. Aqui as instituições da União Europeia, 41 bilhões de ajudas no que se refere à ajuda financeira. Parte dessa ajuda é dinheiro descongelado ali da Rússia, por exemplo. A Alemanha, isoladamente, é o segundo país que mais apoia a Ucrânia, conforme nós vimos em termos de recursos, ok? Tanto no que se refere à ajuda humanitária, bem como também a ajuda militar, tá bom? Então, ajuda bem significativa da Alemanha em relação à Ucrânia, a mais significativa após os Estados Unidos, conforme nós podemos visualizar aqui. Depois nós temos o Reino Unido e na sequência aí os países em menor expressão. Reino Unido, no caso Canadá, Dinamarca, Holanda, Polônia, etc. Ok? Nós vemos que mesmo a França, que tem uma retórica firme aí em apoio à Ucrânia, nós vemos que a França tem um apoio bem aquém mesmo da Holanda, tá? E também da Polônia. E o detalhe, a economia francesa é muito mais significativa, muito mais poderosa do que a economia da Polônia. Então é só para dar o exemplo o quanto a Polônia ajuda muito mais não é muito mais também, né? Pelo menos no gráfico mostra aí que ajudou um pouco mais a Polônia do que a França, tá? Mas de qualquer maneira, pelo tamanho da economia francesa, e toda a retórica do Macron de tentar intermediar a guerra, de apoiar a Ucrânia, enfim, a França está aquém do que países como o Canadá, Dinamarca, Holanda e a Polônia, né? Então, conforme o próprio Zelensky diz, né? O apoio através da imprensa é o apoio na prática é outro. E nós vemos isso aqui representado no gráfico. Agora, uma outra consequência da guerra são os milhões de pessoas que acabaram saindo da Ucrânia para os países vizinhos, os refugiados. A informação lá do Instituto das Nações Unidas ali, ó, para refugiados, ok? Nós temos que o país que mais recebe ucranianos, de maneira bastante curiosa, é a Rússia, tudo bem? Mesmo porque, basicamente, a guerra, pessoal, ocorre nesta região aqui, ó, na cor em vermelho que eu estou destacando com vocês, tá? Ali na cor azul, marinho, o mapa da Ucrânia, aumentando o mapa aqui. Então, a guerra se dá nesta região do leste da Ucrânia. Então, é muito mais fácil para as comunidades migrarem, fugirem desta região para a Rússia, do que terem que atravessar todo o território da Ucrânia. Vamos observar aí toda esta distância que a população deveria percorrer até chegar aos territórios da Europa Ocidental, enfim. Então é muito mais fácil, muito mais razoável em termos de realidade geográfica migrar em direção à Rússia, que é o principal país que recebe migrantes. Sem contar também que parte importante e significativa da população da Ucrânia, nesta posição geográfica aqui, ó, a leste do rio Dnipro, a população nesta região aqui é russófona, no sentido de que 70%, 80% da população aí fala russo, é de origem russa e coisa do gênero, ok? Então, uma grande relação de irmandade familiar envolvendo ucranianos desta região e russos. Então, por este motivo também a Rússia é o principal país que recebe ucranianos junto com a Alemanha.
No caso da Alemanha, é um país que recebe muitos refugiados oriundos da Ucrânia, sobretudo refugiados que saem da porção oeste da Ucrânia, não dessa porção leste, né? E por que a Alemanha é o que mais recebe? Porque a Alemanha tem a maior economia. A Alemanha tem a mais importante economia da União Europeia, é a quarta maior economia do planeta Terra e por isso, portanto, é o que teria melhor condições para a recepção de refugiados. Agora, a Polônia, nós vemos aí em terceiro lugar, é um país que tem quase um milhão, não é? 1 milhão M de Maria, ok, de pessoas oriundas da Ucrânia. Esses números eles são muito variáveis ao longo do tempo. Porque existe esse fluxo migratório, mas a fronteira é muito dinâmica e viva. É muito comum nós termos idas e vindas por vários motivos, tá? Então vai a mãe e as filhas, os filhos, depois ela volta para tentar reencontrar ali em algum momento o marido, a família, depois volta de novo para a Polônia ou para a Romênia e assim por diante, ok? Então esses números variam bastante. A estimativa recente do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados teria trazido a informação há algum tempo de que 10 milhões de pessoas na Ucrânia tiveram que migrar de maneira forçada. Só que essa migração muitas vezes é apenas interna. Isto porque, aumentando aqui o mapa para que nós observemos, parte da população sai do território do leste da Ucrânia e acaba se refugiando para as posições geográficas mais a oeste, ou seja, mais distantes do fronte de guerra. Ou seja, uma grande população que acaba saindo do leste da Ucrânia para a própria Ucrânia, justamente para sair do fronte de guerra e não estar sujeita à guerra chegar nas suas regiões, nas suas cidades, porque tem parentes que moram em outras regiões, enfim, né? Então a guerra afeta milhões. O fato é, a guerra afeta milhões de pessoas na Ucrânia. Aí nós vemos que todos os países da Europa, basicamente, aqui este mapa traz para nós, populações na casa de 100, né, centenas de milhares, ok? De pessoas, como na República Tcheca, 380 mil, tá bom? Na Romênia, 184 mil, na Moldávia, 124 mil, na própria França, ali, 65 mil, na Espanha, 211 mil, no Reino Unido, 250 mil, ou seja, uma diáspora ucraniana bem significativa de pessoas buscando fugir da região onde há guerra. Um outro gráfico que eu acho interessante nós observarmos é este daqui, ó, faturamento da Rússia com a exportação de combustíveis. A gente visualiza que o faturamento russo, no que se refere a combustível, petróleo bruto, a gente tinha lá, aqui ó, março, abril de 2022, tudo bem? Nós temos lá em torno de 350 milhões de euros. O que nós temos hoje é algo em torno de 300 milhões de euros, ou seja, há uma diminuição, tá certo? Na cor azul clara nós vemos aí o petróleo bruto, ok? Que há uma diminuição da exportação russa, sim, no que se refere ao petróleo bruto. Entretanto, não há uma diminuição tão considerável, conforme nós podemos observar no gráfico. Por quê? Nós temos uma coisa chamada triangulação. Então a economia russa não está necessariamente ruim, conforme alguns torcedores acabam dizendo por aí, porque existe a triangulação. Inclusive o próprio Brasil mesmo é um país que aumentou de maneira bastante expressiva nesses últimos 2 anos a importação de petróleo da Rússia. De modo, inclusive, que a importação de petróleo no Brasil hoje é maior da Rússia em comparação ao quanto que nós importamos dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, fiquemos atentos a isso, né? Que mais? Nós vemos ali, ó, o fornecimento de gás, no caso, gasoduto, oleoduto, na corinha amarela. Aí você vê que sim, há uma diminuição aqui, ó, expressiva. E essa diminuição vai continuar. Só que essa diminuição só ocorre de maneira tão significativa por causa do quê? Da destruição do gasoduto Nord Stream 2. Ou seja, os países na Europa, de certa maneira, ainda continuam comprando produtos da Rússia.
certo? E quando não compram direto da Rússia, eles compram do Cazaquistão. Aumenta de maneira substancial o comércio na relação entre o país da União Europeia e o Cazaquistão. Só que, por exemplo, a França importando urânio, inclusive o próprio Greenpeace, né? Greenpeace, né? Organização desprezível por todos os aspectos possíveis, né? O Greenpeace traz uma denúncia de que a França está importando em grandes quantidades urânio do Cazaquistão, só que em boa parte tal urânio tem origem na Rússia. O Greenpeace ali fazendo as suas críticas ambientais à la Greta Thunberg, né? Bem deslocadas da realidade muitas vezes, mas trazendo esta, não condenação, mas acusação em relação à França, por exemplo, né? Tudo bem? Então nós temos aí que o gasoduto Nord Stream foi destruído e isto abalou realmente o fornecimento de gás da Rússia para os países europeus, ok? Assim, nós vimos até recentemente, no último sábado, há 3 dias, a Suíça, não é? Lamentando que a Rússia deixaria de fornecer gás para o território, não é? Ou seja, nós temos que os países da Europa estão importando produtos da Rússia, enfim. Tudo bem? Quando olhamos os demais gráficos, por exemplo, derivados de petróleo e produtos químicos, a gente vê ali em 2022, houve um certo auge, inclusive aqui em abril, certo? Esse gráfico na cor azul marinho aí, não é? Houve um aumento aqui, ó, certo? Em plena guerra. Tudo bem? Com muitas sanções contra a Rússia. Depois ele vai diminuir, e mantém uma certa estabilidade ao longo do tempo. Não é? Você vê aqui, ó, que a importação de derivados de petróleo e produtos químicos por parte da Rússia em torno de 250 milhões de euros. Lá no começo da guerra, em torno de 250 milhões de euros, quase não diminuiu. No caso aqui, desculpem, né? De 250 milhões para 200 milhões. Diminuiu sim, então, não é? Diminuiu alguma coisa. Diminuiu 1/5 mais ou menos, ok? 25%. Mas não é lá tanta coisa assim de diminuição, os demais permanecem bem parecidos, ok? Os demais produtos que a Rússia exporta em termos de produtos combustíveis para países da Europa, ok? Muito bem, nós temos, que mais? O próximo gráfico trazendo para nós a informação da progressão do PIB da Rússia. Pessoal, a fonte é o FMI, o Fundo Monetário Internacional. É uma instituição que não é Rousset, vamos combinar, né? Então esse argumento ele é muito vazio, né? Enfim. Mas de qualquer maneira a gente vê que ali em 2022 há uma queda na economia russa. Esse é um dado importante, não é? A Rússia se recuperou bem ali da crise de 2020, aquela coisa toda no ano de 2021, certo? Aumentando 5,9% o seu PIB, só que em 2022, no ano da guerra, tem uma queda. Agora, 2023 aumenta e 2024 permaneceu, aí a projeção é de permanência de crescimento de PIB da Rússia, tudo bem? Então, esse assunto é importante e que temos que melhor esclarecê-lo. Aqui na sequência, exportações russas de combustíveis fósseis para a União Europeia. A gente visualiza que diminui, aumentou lá em 2022, mas vai diminuir, né? A gente visualiza, só que ao mesmo tempo aumenta de maneira sensível a exportação russa de combustível fóssil para países como a China e também para a Índia, não é? Aliás, a China e a Índia são dois importantes no atual cenário, importadores de combustíveis fósseis da Rússia. Outro gráfico importante, o rublo, a moeda russa, teve um aumento no contexto ali de 2022, depois diminui, ok? A sua cotação, mas recupera aí de maneira até que estável desde 2020. Desde a metade de 2023, por exemplo, ok? Então nós temos uma economia russa que é afetada, mas não tão afetada assim por conta da triangulação comercial, por exemplo. Tudo bem? Então aqui vamos avançar na nossa observação desse 1 ano de guerra, milhares de pessoas afetadas, milhões de pessoas fugindo, enfim. Temos também o evento do G20, a declaração do G20 sobre a Ucrânia, que vai propor ali um diálogo justo sobre paz, conforme as diretrizes da ONU. Tudo bem? Então aí o G20 discutindo água, né, gente? Porque no fundo não vai mudar nada a declaração do G20, conforme nós sabemos, não é? Sejamos honestos, enfim, sinceros.
Tá? Agora, a declaração do Lavrov sobre a declaração do G20 foi uma declaração ok, né? Foi uma declaração bacana, porque não entra em detalhes, não condena a Rússia, é verdade, e nem a Ucrânia, tudo bem? No fundo não muda nada. Agora, o Lavrov comentou sobre a nova fase da guerra. Teria dito ali, ó, se houver um lançamento de mísseis de longo alcance da Ucrânia em direção ao território russo, significa que estes são operados por especialistas militares dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia de que para que haja o ataque por parte da Ucrânia utilizando tais mísseis, tem que ter a coordenação e o apoio dos Estados Unidos, porque esses mísseis carecem aí de coordenação logística, ok? De guiamento, digamos assim, na sua trajetória, com uso de satélites e assim por diante. Ou seja, se não houver o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia terá mais dificuldade de operar tais equipamentos, o que nos mostra que, na concepção do Lavrov, a Ucrânia age e não age sozinha, age justamente por conta aí da ação de aliados da Ucrânia, em especial os Estados Unidos. E conclui, não é? Consideramos que esta é uma nova fase da guerra do Ocidente contra a Rússia e reagiremos em conformidade. Tudo bem? Lembrando que o ataque da Ucrânia contra a Rússia utilizando os mísseis de longo alcance se dá no mesmo momento, ocorre no mesmo instante em que a mudança da doutrina nuclear da Rússia que nós mencionamos aqui já mais cedo. Para concluirmos a destruição de cabos de internet, cabo submarino entre a Finlândia e a Alemanha na região do Mar Báltico. Vamos observar o Mar Báltico para que nós saibamos onde se localiza. Veja só, este mapa aqui permite que a gente tenha a clareza do que ocorreu ali. Nós temos nesta região como chama aí, gente? Acabei de mencionar o nome, né? Desde o território da Finlândia, nós temos o Mar Báltico e a destruição, perfeito, do cabo submarino atravessando esta localidade aqui. Tudo bem? Este é o território do Mar Báltico. E aí fica aquele empurra-empurra, que o responsável é este ou aquele. Tudo bem? A Rússia ou a Ucrânia. Agora, esta região do Mar Báltico já foi palco de uma grande polêmica recente. O gasoduto que saía da Rússia nesta região, atravessando esta localidade, até o território da mesma Alemanha, o tal do Nord Stream, foi destruído. Tudo bem? Estudos da Alemanha indicaram que o responsável era justamente um ucraniano. Ok? Então a Ucrânia seria o responsável aí pela destruição do gasoduto Nord Stream 2. Perfeito? O responsável ali se refugiou na Polônia, depois acabou, se eu não me engano, indo para a própria Ucrânia, enfim, tudo bem? De qualquer maneira, vamos continuar acompanhando as repercussões aí da destruição do gasoduto, não do gasoduto, né, desse cabo submarino de fornecimento de internet. Acompanhemos. Pessoal, se você chegou até aqui, eu reitero mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo e conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Venha estudar com a gente, venha saber tudo que ocorre no cenário internacional. No mais é isso, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.